Após ser batizado por João Batista, Jesus foi tentado pelo diabo após 40 dias e noites de jejum no deserto da Judéia. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira coisa a notar sobre a tentação de Jesus é que foi ideia de Deus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, o que demonstra que Deus não estava na defensiva nessa situação. Ele estava no ataque, demonstrando a superioridade de seu filho sobre Satanás. De fato, Deus permite que sejamos tentados pelo diabo para demonstrar a superioridade de Jesus Cristo. Deus criou a humanidade constitucionalmente inferior aos anjos para demonstrar o que ele poderia fazer com menos humanos quando estes estão comprometidos com ele, em comparação com o que ele poderia fazer com mais anjos quando estes estão em rebelião contra ele. Hebreus capítulo 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Por que Deus testou seu filho dessa maneira? A Bíblia se refere a Jesus como o segundo Adão ou último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45 e 47. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas o que é espiritual não é primeiro, mas o que é natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. O primeiro Adão foi testado no jardim, cedeu a Satanás, e a raça humana foi exilada para o deserto. O segundo Adão foi para o deserto para derrotar Satanás, para que pudesse nos levar de volta ao jardim. Mateus capítulo 4, versículo 2. Após jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava com fome. Jesus tinha jejuado por 40 dias e 40 noites. O jejum é abrir mão de um desejo físico para satisfazer uma necessidade espiritual maior. Envolve uma mudança de prioridades. O jejum prioriza a oração e a comunhão com Deus para alimentar o espírito em vez de o estômago. Após 40 dias, Jesus estava com fome e pronto para a batalha. Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador veio a ele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. O tentador começou dizendo: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. O que indica que o diabo estava observando Jesus passar fome. Ele também está ciente do que você está fazendo e adapta suas tentações de acordo. Nessa situação, Satanás questionou a provisão de Deus. Jesus estava com fome, não tinha sido alimentado por Deus. Por que Jesus não faria o que era necessário? Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou passar fome, e depois te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para te fazer entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, o homem vive. Neste trecho, Moisés explica a Israel como eles sobreviveram no deserto graças à provisão de Deus. Eles não sobreviveram apenas por causa do maná, mas por causa daquele que o providenciava. Jesus estava com fome, sim, mas estava disposto a confiar em Deus em vez de agir por conta própria. Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou no ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito:
ele ordenará aos seus anjos a seu respeito. Eles o segurarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, o colocou no ponto mais alto do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito: Ele ordenará aos seus anjos a seu respeito. Eles o segurarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O diabo então o levou ao topo do templo em Jerusalém e disse-lhe: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, desafiando Jesus a pular para a morte. Não parece uma grande tentação, porém, ele apoiou seu apelo citando a promessa de proteção angelical de Deus nos Salmos. O problema foi que isso ia contra o plano de Deus. Satanás instigou Jesus a cumprir a vontade de Deus para sua vida de uma maneira que evitasse a cruz. Oh, sim, o diabo está familiarizado com a Bíblia e a usa. Se ele não pode persuadi-lo a agir independentemente de Deus, ele trabalhará através de sua religião. Mas Deus não precisa da assistência de Satanás para levá-lo onde ele quer que você vá. Mateus capítulo 4, versículo 7. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não ponhas à prova o Senhor teu Deus como o provaste em Massá. Em outras palavras, ele sabia que nunca devemos usar a desobediência para encurralar Deus, a fim de obrigá-lo a cumprir seu plano. Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Tudo isso lhe darei, disse ele, se você se prostrar e me adorar. Finalmente o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória. Então ele parou de brincar e foi direto ao ponto. Te darei todas essas coisas se te prostrares e me adorares. No final, Satanás quer sua adoração. Ele quer que você se curve. Isso é o que ele conseguiu com Adão e Eva no jardim, e é isso que ele quer de você. Ele fará ofertas tentadoras para persuadi-lo a fazê-lo, mas nunca valerá o custo. Mateus capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus tinha tido o suficiente e disse: Vá embora, Satanás. Este comando demonstra seu poder absoluto. Então Jesus citou Deuteronômio novamente. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. A adoração é reservada ao único e verdadeiro Deus vivo. Se você é cristão, não deve nada ao diabo e tem a autoridade delegada por Jesus sobre Satanás. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de você. Com muita frequência, vamos adorar a Deus no domingo e depois servir a agendas e deuses inferiores durante o resto da semana. Mas se Jesus é a autoridade máxima no universo, ele merece sua atenção e serviço exclusivos. Mateus capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Como terminou essa batalha? O diabo o deixou e os anjos apareceram e começaram a servi-lo. Satanás não pode lidar com uma vida justa que o confronta constantemente com a palavra de Deus. O verdadeiro rei tem autoridade completa e obedeceu perfeitamente a Deus. Como resultado, o usurpador teve que fugir. Quando o anjo caído partiu, os anjos fiéis vieram para cumprir seu papel legítimo, servindo a Cristo e dando-lhe a adoração que ele merecia.
Ele foi tentado em tudo, assim como nós, mas não pecou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente e imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. 1 João capítulo 3, versículo 5. E vós sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, ele derrotou Satanás usando uma arma que todos têm à disposição: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele enfrentou todas as 3 tentações com a verdade das Escrituras de Deuteronômio. As tentações de Jesus seguem 3 padrões que são comuns a todos os homens. A primeira tentação diz respeito à luxúria da carne. Nosso Senhor está com fome, e o diabo o tenta a converter pedras em pão. Mas ele responde com as Escrituras, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. A segunda tentação é o orgulho da vida. O diabo usa um versículo das Escrituras, Salmos capítulo 91, versículos 11 e 12. Mas o Senhor responde com as Escrituras contrárias, afirmando que é errado para ele abusar de seus próprios poderes. Inscreva-se no canal para mais vídeos inspiradores e conteúdo edificante sobre fé, espiritualidade e crescimento pessoal. A terceira tentação é a luxúria dos olhos. E se algum caminho rápido para a messianidade pudesse ser alcançado, evitando a paixão e a crucificação para as quais ele havia vindo originalmente, este era o caminho. O significado das tentações de Jesus, particularmente porque ocorreram no início de seu ministério público, parece ser melhor compreendido em termos do tipo de Messias que ele seria. Ele não completaria sua missão usando seu poder sobrenatural para suas próprias necessidades, usando seu poder para ganhar um grande seguimento através de milagres ou magia, ou comprometendo-se com Satanás em adoração idólatra. A tentação de Jesus não era meramente simbólica. Parabéns por ter chegado até o final deste vídeo. Espero que tenha sido uma experiência edificante e inspiradora para você. Lembre-se sempre de que, assim como Jesus enfrentou e venceu as tentações no deserto, você também pode superar os desafios da vida com fé e determinação. Que este relato fortaleça sua fé e lhe dê a confiança necessária para enfrentar qualquer adversidade com coragem e esperança. Continue buscando a verdade, cultivando sua espiritualidade e compartilhando amor e compaixão com aqueles ao seu redor. Que sua jornada seja abençoada e cheia de luz. Obrigado por assistir e que Deus esteja sempre ao seu lado. Não perca as próximas histórias e reflexões que podem transformar sua vida. Junte-se a nós e faça parte desta jornada de descoberta espiritual.